Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem interessante do nosso direito. A jornada de uma lei que nasce com um problema, como ela é questionada, e no fim das contas corrigida. É quase um conto, sabe? Com começo, meio e fim, que ajuda a gente a entender como o nosso sistema legal realmente funciona na prática. E para começar essa história, a gente parte de uma pergunta que é a chave de tudo. Afinal, o que acontece quando uma lei, que deveria colocar ordem nas coisas, já vem ao mundo com um erro de fábrica? Certo, vamos lá para o nosso ato 1, uma falha no nascimento. É aqui que a gente vai entender o que seria o pecado original de uma lei. Um problema que acontece bem na sua criação e que, olha só, não tem conserto. E esse erro tem nome, viu? Chama-se vício de iniciativa. Para ficar fácil de entender, é só imaginar que o chefe do Poder Executivo, o presidente, um prefeito, é o dono da empresa. Ele sabe onde precisa de gente nova, qual o orçamento para os salários. Agora imagina se um deputado que não tem essa visão geral da administração propõe uma lei para criar cargos. Ele está basicamente invadindo uma competência que não é dele. A lei, nesse caso, já nasce torta, com um defeito de origem. E aqui veio o pulo do gato. Alguém pode pensar, mas se o presidente concordar e aprovar a lei, o erro não se resolve? A resposta é um sonoro não. O que começou errado continua errado. A assinatura do presidente não tem o poder de curar esse pecado original da lei. É um vício incurável. Ok, então temos uma lei com uma falha que não dá para consertar. E agora? Isso nos leva direto para o nosso ato 2, guardando as regras. Bora descobrir quem são os guardiões que protegem a nossa Constituição e como eles podem peitar essa lei defeituosa. Para sacar como isso funciona, imagina que as leis são como uma vizinhança. A sua casa, que seria uma lei municipal ou estadual, tem que seguir as regras da sua rua, que é a Constituição do Estado. E tanto a sua casa quanto a sua rua precisam obedecer às regras do bairro inteiro, que é a Constituição Federal, a lei máxima do país. Nenhuma lei pode passar por cima da norma que está acima dela. Simples assim. E para garantir que as regras desse bairro sejam cumpridas, existem dois caminhos principais. De um lado, o controle difuso, que qualquer juiz pode usar dentro de um caso concreto. Mas a decisão só vale para as pessoas daquele processo. Do outro lado, tem o controle concentrado, que é o caminho mais direto e poderoso. Ele leva a discussão direto para o Supremo Tribunal Federal, o STF, para decidir sobre a lei em si, e o que for decidido ali vale para todo mundo no país. Agora vamos focar nesse caminho mais poderoso, o controle concentrado. Chegamos ao ato 3, os campeões da Constituição. Afinal, quem são as pessoas e instituições que têm a chave para bater lá na porta do STF e dizer: olha, essa lei aqui está errada? A lista, adianto, é bem seleta. Para a gente memorizar fácil, existe a regra do 444. São 12 no total, divididos em 3 grupinhos de 4. Temos 4 mesas diretoras, que são as lideranças do legislativo. Temos 4 pessoas, que são chefes de poder ou de governo. E, por fim, 4 entidades, que representam a sociedade ou categorias profissionais em nível nacional. Só esses 12 podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Mas, atenção, nem todos esses campeões têm um passe livre. Alguns deles, como governadores ou entidades de classe, precisam provar uma coisa chamada pertinência temática. O que é isso? Bom, uma confederação da indústria, por exemplo, não pode simplesmente questionar uma lei sobre evocação, a não ser que ela consiga provar que aquela lei afeta diretamente a indústria. Ou seja, a briga tem que ser, de facto, a sua briga. E, finalmente, chegamos ao clímax da nossa história, o ato 4, a máquina do tempo. O STF analisou tudo e concordou. A lei é inconstitucional. E aí? O mais incrível é que a decisão do tribunal pode literalmente viajar no tempo. A decisão pode ter 2 efeitos, e aqui vai um macete ótimo para nunca mais esquecer. O primeiro é o efeito ex tunc. Pensa no T de testa. Bateu na testa, a gente vai para trás. É isso. O efeito é retroativo. A lei é considerada nula como se nunca tivesse existido. Essa é a regra geral, mas tem a exceção. O efeito ex nunc. Pensa no N de nuca. Um tapa na nuca joga a gente para frente. Nesse caso, a lei só perde a validade da decisão em diante. E é aqui que surge um problema gigantesco. Já pensou o governo ter que devolver 18 anos de um imposto que foi cobrado com base numa lei falha? Ou ter que anular todos os atos de servidores que foram contratados por uma lei com vício de iniciativa? Isso criaria uma insegurança jurídica, um caos social sem tamanho. Pois é,
Para evitar esse caos, o STF tem uma ferramenta muito inteligente, a modulação dos efeitos. É como se fosse um interruptor de segurança. Ele permite que o tribunal mude o efeito da decisão de ex tunc, que é para trás, para ex nunc, que é daqui para frente. Eles fazem isso para proteger a segurança jurídica, para garantir que a solução não acabe virando um problema ainda maior. Só que apertar esse interruptor de segurança não é uma decisão qualquer. Para mudar a regra do jogo e evitar o caos, é preciso uma maioria qualificada bem robusta. Pelo menos 2/3 dos ministros do STF precisam concordar. Isso mostra o quanto é séria essa decisão e o impacto que ela tem no país inteiro. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu que a interpretação de um tribunal pode mudar os efeitos de uma lei no tempo só para evitar o caos. Isso nos mostra que a Constituição não é só um texto parado, congelado no tempo. Ela é, na verdade, um documento vivo, cujo significado pode evoluir e se adaptar à realidade, mesmo sem mudar uma vírgula sequer. Uma ideia poderosa para a gente ficar pensando, não é mesmo?